Aleluia. 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 Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Estava com saudade de vocês. Aleluia. Estava com muita saudade de vocês, mas vocês sabem que, aleluia, por um período, aleluia, o Senhor me paralisou, me colocou um pouco de molho, aleluia. Há momentos na nossa vida que nós precisamos, aleluia, guerrear as nossas guerras, aleluia. Nós e o Senhor, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida de cada um de vocês, aleluia. Agradeço a Deus pela vida da pastora Flávia, que é uma amiga a qual o Senhor colocou no meu caminho, tem me ajudado na minha trajetória, aleluia. Tem sido a pessoa a qual o Senhor separou para que eu pudesse confidenciar, aleluia, algumas coisas que só ela e o Senhor sabem, aleluia. E eu louvo o Senhor pela vida dessa mulher, amém? Aleluia. Livro de Lucas, aleluia, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. O Senhor falou muito comigo dentro dessa passagem. Aleluia, no momento que a pastora falou, aleluia, me convidou para estar aqui nessa noite, o Senhor começou a falar comigo dentro dessa passagem. E eu confesso que até hoje, aleluia, eu não entendi, aleluia, que o Senhor estava falando também de uma, aleluia, trajetória a qual eu passei dentro dessa passagem, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 8, aleluia, versículo 49. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor, que fala assim: e estando ele ainda falando, chegou da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a sua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu e disse-lhe: não temas, apenas creia somente, amém? E ela será salva, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Você está glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, aleluia. Bem sabemos, aleluia, que essa passagem vai falar, aleluia, da filha de Jairo, aleluia, aleluia, mas também vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, aleluia. E é onde eu me encaixo um pouquinho, aleluia. Dentro dessa palavra, o Senhor vem falar comigo sobre maturidade, aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Mas também o Espírito Santo do Senhor, aleluia, falou no meu coração, aleluia, que essa mulher, aleluia, qual tinha, aleluia, qual havia 12 anos, aleluia, aleluia, com fluxo de sangue, aleluia, representava, aleluia, e representa a igreja madura, aleluia. E a menina, aleluia, filha de Jairo, aleluia, com apenas 12 anos de idade, aleluia, representa, aleluia, a igreja menina na terra, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Eu não sei qual dessas duas igrejas, aleluia, você se enquadra, aleluia, mas uma coisa eu sei, aleluia, a resposta de Deus nessa noite para a nossa vida, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor, aleluia. E o Senhor, ele fala, aleluia, ele testifica, aleluia, porque quando essa jovem, aleluia, veio aqui, aleluia, e eu achei que ela ia louvar, ela abriu, aleluia, falando sobre, aleluia, aleluia, a ressurreição de Lázaro, aleluia, eu falei, não tem jeito, aleluia, é essa a palavra que o Senhor quer falar conosco nessa noite, aleluia. Eu não sei, aleluia, como é que você chegou aqui, eu não sei aquilo que está morto na sua vida, na tua trajetória, na sua casa, na sua família, mas uma coisa eu sei, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, aleluia, e ressuscitou a filha de Jairo, ele está aqui nessa noite, aleluia, e veio ressuscitar
esperando algo espetacular, algo extraordinário, e Jesus não se enquadrava dentro dos parâmetros, aleluia, daquele povo, aleluia, e muitas das vezes é assim na nossa trajetória. Aleluia. Aleluia, estamos esperando algo extraordinário da parte do Senhor, mas sabe o que o Senhor já falou para mim, aleluia? O extraordinário já está acontecendo e vocês nem estão percebendo, aleluia. Eu estou convosco, eu estarei convosco até a consumação dos tempos, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Aleluia. Aquele povo, ele espera algo extraordinário. Alguém que talvez, aleluia, na minha e na sua, aleluia, concepção seria, aleluia, aleluia, um super-herói. Alguém que talvez, aleluia, chegaria naquele lugar, aleluia, e fazia algo, aleluia, tremendo, algo, aleluia, aleluia, que, aleluia, eles não poderiam imaginar, aleluia, porque eles estavam acostumados, aleluia, aleluia, com a Torá, eles estavam acostumados com Deus que abriu o mar vermelho, eles estavam com Deus que fazia, aleluia, coisas excepcionais, aleluia, mas Jesus naquele momento, era tempo de pregar o evangelho, ensinar um novo, aleluia, caminho para aquele povo. Aleluia. Mente cauterizada. Aleluia. Quando nós, aleluia, permitimos que nossa mente seja cauterizada, aleluia, Jesus pode apresentar um novo que for que a gente não consegue enxergar. É verdade. Aleluia. Jesus pode falar o que for que a gente não consegue assimilar. Meu Deus. A religiosidade faz isso com a igreja de Cristo nos últimos tempos. Aleluia. A religiosidade tem feito isso, aleluia, com a igreja de Cristo nos últimos tempos. Porém, a palavra do Senhor vai falar que essa mulher, aleluia, aleluia, tinha 12 anos, aleluia, 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 que sofria, aleluia, de uma enfermidade. Querido, deixa eu te falar uma coisa, 12 anos, aleluia, com uma hemorragia, já é leucemia. Aleluia. Já não é mais, aleluia, nem mesmo, aleluia, anemia, é leucemia. Aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. E espiritualmente, aleluia, a igreja, aleluia, de Israel estava exatamente assim, doente. Aleluia. Mas Jesus, ele faz o que, querida? Aleluia. Ele passa, aleluia, sobre aquele lugar. E aquela mulher, ao ouvir falar que Jesus está, aleluia, iria passar sobre aquela localidade, aleluia. Ela se move, aleluia. Ela vai ao encontro de Jesus. Ela não permanece dentro da tua casa, aleluia, choramingando, reclamando. Não, querida. Ela toma uma atitude e ela vai ao encontro de Jesus. E o Senhor me fez entender, aleluia, que existe milagre, existe, aleluia, vitória, que a gente só vai conseguir alcançar se a gente for ao encontro do Mestre, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Aí entra Maria, aleluia. Maria, aleluia, ela vai ao encontro de Jesus e ela se lança aos pés de Jesus. E ela fala, Mestre, aleluia, se tu tivesses aqui, aleluia, meu irmão estaria vivo, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Marta, ela chega, ela reclama, ela murmura, ela questiona, mas Maria não, ela entende, aleluia, a totalidade, aleluia, do poder do Mestre a qual ela servia. Deixa eu te falar uma coisa, igreja madura, Deus já colocou em nós totalidade, aleluia, daquilo lá do Deus que nós, aleluia, servimos, do poder dele sobre a nossa vida e na nossa trajetória. E ele nos trouxe aqui para nos falar, ei, igreja madura, vai ao encontro do Mestre, entra no teu quarto, fecha a tua porta, aleluia, e lance aos pés de Jesus, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Aleluia. Porém, essa mulher, ela enfrenta uma multidão. Aleluia. Ela sabia que ela poderia ser apedrejada. Ela sabia que ela poderia ser humilhada. Ela sabia que ela poderia ser maltratada. Aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Porque havia um costume naquela época. Aleluia. Ela não poderia estar no meio do povo. Ela não poderia estar no meio da tua casa. Ela não poderia estar no meio da tua família. Ela estava totalmente excluída. Deixa eu te falar uma coisa. Vai ter momento na tua vida, aleluia, que você vai estar dessa maneira. Mas não é o povo que vai te introduzir a Jesus. É você que vai ter que enfrentar, aleluia, a multidão, aleluia, e se apresentar ao Mestre, aleluia.
eu serei curada. Aleluia. Fé não é quando você, aleluia, pensa alguma coisa, aleluia. Fé é quando, aleluia, quando você acredita naquilo, aleluia, que o Espírito do Senhor colocou no seu coração. Fé não é um sentimento, aleluia. Fé é uma certeza, aleluia, que exala dentro de você e nada faz você voltar atrás, aleluia. Se Deus falou que se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Mas tem algo nessa, aleluia, trajetória, aleluia, que mexeu muito, aleluia, com a minha mente, com o meu coração. Essa mulher, ela teve que se expor para Jesus. Aleluia. E ela teve que se expor no meio da multidão. Aleluia. Aí entra uma maturidade. Aleluia. Tem coisas que nós só vamos conseguir obter com Jesus quando a gente fala toda a verdade diante dele, mesmo que a multidão esteja à nossa volta. E aí o Senhor falou algo muito interessante ao meu coração, aleluia. Jesus não estava chamando ela para humilhá-la. Jesus estava chamando ela para honrá-la. Não tem como honrar alguém debaixo de mentira. Não tem como honrar alguém debaixo de pecado. Não tem como honrar alguém, aleluia, que não está sobre os princípios da palavra do Senhor. Aleluia, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Aleluia. Essa mulher, aleluia, ela chega naquela localidade, ela toca na hora do mestre, aleluia. E o Senhor fala, aleluia, alguém me tocou. Que coisa linda, querida, aleluia, poder tocar em Jesus. E Ele reconheceu o nosso toque. Nós temos esse acesso hoje. Nós temos esse livre acesso hoje. Naquele tempo era complicado, aleluia, precisava se enfrentar uma multidão. Hoje a multidão que nós enfrentamos é na nossa mente. Porque o nosso maior campo de batalha tem sido a mente do homem, a mente do cristão. O adversário, ele tem, aleluia, investido pesado na mente do ser humano, aleluia. Porque quando ele consegue, aleluia, tirar a credibilidade do céu da sua mente, você não consegue chegar a lugar nenhum. Eita, Jesus. Aleluia. Aleluia. E ele fala, aleluia, aleluia, quem me tocou? E ela se revela para ele e conta toda a verdade. Aleluia. Ela chega até ele, aleluia, sendo chamada de mulher. A Bíblia inicia ela chamada de mulher, aleluia. Ele, porém, a chama de filha. Aleluia. Eis que te tiro do reino das trevas e te implanto no reino de amor. Foi isso que ele fez com ela naquele exato momento. Mas sabe o que eu achei muito interessante, aleluia? A Bíblia não fala, aleluia, mas quando você olha para os costumes dessa mulher, aleluia, você vai entender que ela era judia, aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Ela entendia, aleluia, da Torá. Ela entendia da palavra, aleluia. Mas mesmo assim estava vivendo num reino de treva, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. E muitas das vezes nós conhecemos a palavra, entendemos um pouco da palavra, aleluia, e vivemos num reino de treva, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Mas quando a gente se revela para Jesus, quando a gente fala o que está dentro de nós, quando a gente abre ele sem mentira, aleluia, ele nos tira dessa terra e nos coloca no reino de amor, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Não é sobre o nosso conhecimento, não é sobre o nosso cargo eclesiástico, aleluia. É sobre a verdade do reino, é sobre uma verdade que você precisa estar, confessar e permanecer para que o Senhor venha te honrar. Ela chega diante de Jesus chamada como mulher, mas ele muda toda a trajetória dela e fala: filha, a sua fé te salvou, aleluia. Ele não quer somente te curar, ele quer te dar a salvação, aleluia, te introduzir a um novo caminho, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E aí vem a maturidade de Jairo, aleluia. Aleluia, Jairo, quando ele chega até Jesus, aleluia, ele relata que a sua filha está em casa à beira da morte, mas ela ainda está viva. Aleluia. Mas na trajetória, querida, aleluia, a filha dele morre. Eu não sei você, aleluia, mas o Senhor tem me ensinado que é no meio do caminho, aleluia, que nós vamos ser provados, aleluia, onde está a nossa fé e a nossa maturidade. Aleluia. Talvez se eu fosse
fosse Jairo, eu ia ficar revoltada. Porque se Jesus não parasse no meio do caminho, a primeira coisa que viria na minha mente: daria tempo de eu chegar na minha casa com a minha filha viva. Aleluia. Mas Jesus, ele para no meio do caminho, porque havia um propósito, aleluia, para aquela ocasião. E era revelar mais uma vez o poder de Jesus, aleluia, na casa de Jairo. Um Deus que já tinha, aleluia, expulsado o demônio. Um Jesus que já tinha, aleluia, acalmado a tempestade. Um Jesus que já tinha curado, aleluia, aquela mulher, aleluia, do fluxo de sangue, aleluia, que representava a igreja madura, a igreja de Israel, aleluia, naquele tempo, aleluia. Mas havia uma igreja menina que Jesus precisava ao encontro dela. Mas o muito interessante, aleluia, nessa história, aleluia, é que a mulher, como representava a igreja madura, ela teve que ir até Jesus para receber o seu milagre. Mas a igreja menina, aleluia, o pai dela, aleluia, teve que se levantar, se despir, se desprender, aleluia, de todo o seu cargo, de toda a sua glória, aleluia, e se lançar aos pés de Jesus. Eu não sei você, mas eu acho essa história muito parecida, aleluia, com a história da igreja de Cristo, aleluia. A palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, aleluia, e veio ao mundo, aleluia, para fazer homem como eu e você, aleluia. E hoje ele está à destra de Deus, aleluia, advogando e rogando a nossa causa, aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Se Jesus não viesse, aleluia, para trazer, aleluia, um novo evangelho, se ele não caminhasse, se ele não fizesse homem como eu e você, talvez nós, como gentios, aleluia, não tivéssemos, aleluia, agregado, aleluia, ao reino do céu, aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. E Jesus, ele é tão maravilhoso que até no momento, aleluia, de morte, ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sempre intercedendo por nós. Aleluia. Mas a igreja menina, aleluia, estava morta. Aleluia. Você consegue um pouquinho entender isso? Aleluia. Nós, como gentios, antes de conhecer Jesus, nós já estávamos mortos. Nós estávamos nos reinos da treva. Aleluia. E ele nos tirou, aleluia, nos adotou e nos implantou a um reino de amor. Aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querida, aleluia. Eu não sei o que está morto na tua vida, na tua casa, na tua trajetória. Eu não sei aquilo que está na escuridão, aleluia, na sua caminhada. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje para valer. Eis que te tiro do reino das trevas, aleluia, para te colocar no reino de amor. Aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Aleluia. Ele nos adotou, querida, aleluia. E aí você vai falar: missionária, onde você se enquadra nessa história? Aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Eu quero dar um pouquinho, aleluia, uma palhinha daquilo que eu passei nos últimos tempos, aleluia. Eu já dei esse testemunho lá na igreja da pastora Flávia, aleluia. Aleluia, que eu congregava, aleluia, numa igreja, aleluia. E nessa igreja, querida, aleluia, eu tinha honra, poder e autoridade. Aleluia. Desse jeito. O microfone aqui, muitos me conhecem, vivia na minha mão. Tudo que ia ser feito, me chamavam. Eu participava de tudo. Mas chegou um tempo na minha vida que, como uma igreja madura, aleluia, eu tive que entender que eu estava doente. Aleluia. Eu tive que entender que eu precisava de ajuda. Eu tinha que entender que mesmo dentro da igreja, mesmo dirigindo culto, mesmo aleluia, fazendo N coisas, aleluia, eu estava morrendo, aleluia. Eu estava sofrendo com essa mulher do fluxo de sangue, aleluia. Então o que eu precisei fazer? Eu precisei ir até Jesus, aleluia, e expor tudo que
Muitas pessoas pregando, aleluia, doentes. Muitas pessoas louvando, doentes. Aleluia. É desse jeito, aleluia, que muitos têm vivido na igreja de Cristo. Aleluia. E havia mover. O Espírito Santo movia o povo. Havia milagre, querida, aleluia. Porém, aleluia, eu estava doente e eu precisei reconhecer, eu precisei me expor, eu precisei largar o microfone, eu precisei recuar para que eu fosse sarada, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, querida? Deus me fez entender que Ele não fala com o nosso personagem. Aleluia. E se eu estou doente, aleluia, eu preciso, aleluia, ser verdadeira. A palavra do Senhor vai falar que aquela mulher falou para Jesus toda a verdade. Aleluia. Ela teve que expor, aleluia, aquilo que ela achava, aleluia, que o povo, aleluia, apontava ela como fraqueza ou como debilidade, aleluia. Ela teve que expor. Mas ela foi sarada. Ela foi curada. Ela voltou, aleluia, a andar no meio da tua família. Ela pôde voltar, aleluia, a estar com pessoas à sua volta. Ela saiu, aleluia, daquele estado, aleluia, de isolamento, aleluia, e pôde voltar, aleluia, para aquele povo que ela amava. Deixa eu te falar uma coisa, aleluia. Muitas das vezes o que nos impede, aleluia, de nos relacionarmos com as pessoas à nossa volta, na nossa casa, na nossa família, não são as pessoas, somos nós mesmos, porque estamos feridos, estamos, aleluia, doentes, aleluia, emocionalmente, aleluia. E aí tudo que faz a nossa volta, aleluia, é contra nós. Aleluia. Mas o Senhor, para a honra e glória do nome dele, Ele me sarou, Ele me curou, através da sua palavra. Louvado seja. E aí, querida, aleluia, quando eu estou, aleluia, lá, saltitante na presença, agora eu vou adorar, agora eu vou buscar, agora eu vou para as igrejas, agora eu vou fazer. E aí entra a situação da filha de Jairo. Aleluia. O Senhor permite que o meu neto, aleluia, pegue uma bactéria. Aleluia. E ele ficou 2 meses dentro do hospital. Sendo que essa bactéria, eu falo para as pessoas, eu nunca vou esquecer esse nome. Porque onde eu colocar a planta dos pés, que o Espírito Santo me conduzir, eu vou dar esse testemunho. O nome da bactéria se chama Pseudomonas. Uma das bactérias que causa falência múltipla dos órgãos. Aleluia. Uma criança de 8 meses e meio pega essa bactéria. Aleluia. E vai parar no hospital. E o negócio foi tão sério, que furou o intestino da criança. Aleluia. Eu não sei, aleluia, como vocês conseguiriam ou conseguem enxergar essa situação. Mas independente da circunstância, aleluia, que me cercava, aleluia, a única coisa que eu conseguia pensar e falar: Senhor, sobre as suas mãos estão todas as coisas e a última palavra é sua. Aleluia. E aí, querida, aleluia, enquanto o povo estava curtindo a festa da carne no carnaval, aleluia, meu neto vai internado na segunda-feira, dia 15, aleluia, de fevereiro. E ele vai internado na segunda-feira, aleluia, e na terça-feira o Senhor falou assim para mim. Falei bem assim para o Senhor, na terça-feira à noite: Senhor, eu vou jejuar, aleluia, em prol da vida do meu neto. Aí o Espírito Santo falou bem assim: jejum e agradecimento. Eu fiquei toda feliz. Agradecimento, tá tranquilo. Aleluia. E na quarta-feira, ali eu fiz o que o Espírito Santo me conduziu. Porém, quando chegou, aleluia, na quinta-feira, me chega a notícia que ele teria que fazer uma cirurgia. E eu falei: Senhor, como assim, papai? O Senhor fala para mim jejuar em agradecimento, essa criança vai passar por uma cirurgia. E aí vem a real situação. Porém, ele começou a passar mal na sexta-feira, aleluia. E ele ficou de sexta-feira até quinta-feira sem o diagnóstico. E o Senhor falando é espiritual, é entre oração. E aí o Senhor, querida, aleluia, nessa história toda, eu sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor levantou um exército para orar pela vida dessa criança. E quando a igreja ora, milagres acontecem, aleluia. Querido, tinha gente orando de tudo quanto é lugar, aleluia. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, aleluia, estavam orando pela vida dessa criança. E Deus, ele é tão maravilhoso que chegou até os nossos ouvidos, que o cirurgião que fez a cirurgia dele,
8 meses e pouco com uma bolsa de colostro. Mas eu louvo o Senhor porque Ele deu maturidade para minha filha, aleluia. E deu maturidade para mim entrar em oração. Aleluia. E quando as notícias vinham, porque nessa história toda aconteceu, coisas altas foram assinadas, e quando chegava a véspera das altas, aleluia, a criança pegava alguma coisa, tinha que permanecer. Meu Deus. E ali nós travamos uma batalha entre a fé e a razão. Aleluia. Ou nós nos posicionávamos, aleluia, com maturidade, como pai dessa menina de 12 anos de idade, aleluia, e clamávamos ao Senhor e confiávamos nele, aleluia, piamente, independente da notícia que chegasse até nós, aleluia, ou eu não sei o que iria acontecer. Aleluia. E o médico falou para minha filha bem assim: ele vai ter que colocar uma bolsa, e o prazo dele ficar com essa bolsa é de 3 meses a 6 meses. Mas o Deus que nós servimos, com 2 meses, aleluia, ele saiu do hospital com a reversão, sem a bolsa, está em casa para a honra e glória do nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querida, aleluia. Eu passei essa experiência na pele, aleluia, porque quantas vezes eu estava em casa, aleluia, e aleluia, o adversário jogava na minha mente que a qualquer momento eu teria uma má notícia, a qualquer momento chegaria, aleluia, uma mensagem de óbito, aleluia, mas o Espírito Santo do Senhor falava para mim: confia naquilo que eu te falei, eu não mandei você jejuar em agradecimento à toa, aleluia, eu estou fazendo, aleluia, no secreto, aleluia, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor, aleluia. E aí, em meio a tanta tribulação, aleluia, quando já chegando no final, eu falei bem assim pro Senhor, aleluia, e revezando com a minha filha, trabalho, aleluia, curso, hospital, aleluia, igreja, aleluia, e chora um pouco, se alegra um pouco, e vamos lá, tudo bem chorar, só não podemos murmurar, porque a palavra já foi liberada, aleluia. E ali nós fomos, aquela situação, aquela correria, e o Senhor me colocava naquele lugar com aquela criança, aleluia, e tinha vezes, aleluia, eu não consegui dormir. Ele dormia, mas eu não dormia, porque o Senhor falava para mim interceder pelas pessoas. Aleluia. Um CTI a qual, aleluia, o meu neto, aleluia, estava sarando, aleluia, de uma bactéria. Aleluia. Porém, querida, aleluia, criança nas frentes, assim, aleluia, era oncológica. Se você não se contorcer, se comover, aleluia, com a doença, aleluia, com o problema do seu próximo, é você que está doente. E muitas das vezes meu neto dormia a noite toda, mas o Senhor falava: vai orar pelos outros. Repreenda o espírito da morte. E Deus é tão bom porque Ele falava e testificava. Quantas vezes eu estava no hospital, aleluia, o Senhor, aleluia, mandava eu orar. Ou minha filha estava no hospital, o Senhor mandava a gente orar e repreender o espírito da morte. E entrava a mensagem de pessoas que estavam orando, falava: olha, entre oração, porque o Senhor me dá que o espírito da morte está rodando o hospital, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa: quando o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração para fazer algo, você faça. Quando colocar para você orar, você ora. Quando falar para você repreender, você repreenda, porque o Senhor quer te usar para dar livramento. Aleluia, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Aleluia. Mas nesses 2 meses, aleluia, de confusão, aleluia, aleluia. Nesses 2 meses, aleluia, de confusão, nesses 2 meses de tribulação, aleluia, aleluia, o cenário, aleluia, glória a Deus, o cenário, aleluia, aleluia, o cenário, aleluia, não era só no hospital, porque a gente, quando está no meio de uma turbulência, aleluia, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor, a gente tende a olhar somente para o problema, aleluia, a gente tem aleluia, sendo que enquanto aquela tempestade estava, aleluia, acontecendo, aleluia, aleluia, com o meu neto, e a gente estava voltado, aleluia, para aquela situação, aleluia, o Senhor estava fazendo pessoas renovar a aliança, aleluia, com Ele, aleluia, o Senhor estava fazendo pessoas
começou a fazer um mover, aleluia, dentro da minha casa. Não foi somente, aleluia, através, aleluia, da enfermidade, aleluia, do meu neto, não. Aleluia, nós estávamos, aleluia, ali preocupados com aquela enfermidade, mas o céu estava se movendo em todo, aleluia, em meu favor. Orações que tinham sido feitas no ano passado, estavam sendo respondidas naquele momento, porém eu estava, aleluia, focada no problema e na doença daquela criança e não estava conseguindo enxergar. Aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Até um dia que o Senhor falou assim: você está muito acelerada, para, respira. Aleluia. Para, respira. E tem coisa, aleluia, que o Senhor vai querer fazer através da minha e da sua vida. Aleluia. O Senhor falou bem assim para mim: olha, liga para fulano e fala para mim na tua casa, ora por ele e faz o apelo, porque ele vai renovar a aliança comigo hoje. Uma turbulência, criança no hospital, mal tinha chegado em casa, cansada. E eu falei: é coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça, só pode. Eu não liguei, o Espírito Santo levou. Aleluia. Eu não liguei, mas o Espírito Santo levou a pessoa até a minha casa. Aleluia. E aí eu orei para aquela pessoa, aleluia. E quando eu terminei de orar, eu falei: olha, o Senhor me fala, aleluia, que é tempo de você fazer uma aliança com Ele. E a pessoa falou: eu estou preparado. Aleluia. Você entende que enquanto nós estamos envolvidos numa turbulência, o Espírito Santo está fazendo a parte dele? Aleluia. Mas muitas das vezes nós ficamos focados somente no problema e esquecemos de perguntar: Senhor, qual o propósito? Qual o propósito disso tudo? Aleluia. E no meio dessa turbulência, aleluia, eu também aprendi a orar infinitamente mais. Aleluia. Enquanto nós estamos passando, aleluia, por circunstâncias, problemas, aflições, as nossas raízes estão sendo aprofundadas. Aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Aleluia. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Lázaro não morreu, aleluia, para que o nome do Senhor fosse envergonhado. Ele morreu para que o nome do Senhor fosse glorificado. A filha de Jairo não morreu, aleluia, para que o nome, aleluia, do Senhor fosse envergonhado, e sim para que o nome do Senhor fosse glorificado. O Deus que eu e você servimos, aleluia, tem poder para curar, libertar, transformar, para fazer infinitamente mais do que nós possamos entender. Aleluia. E durante esse período todo, aleluia, quando eu entrava em angústia, aleluia, teve dias que eu não conseguia palavras para orar. E eu falava: Espírito Santo, dobrava os joelhos e falava: Espírito Santo, ora por mim. E eu só chorava. E Deus, Ele é tão bom, querida, aleluia, porque em meio às suas fraquezas, Ele nos lembra de coisas assim, às vezes simples, mas que injeta ânimo na nossa veia, aleluia. Enquanto, aleluia, quando eu estava muito abatida, mas muito abatida, o Espírito Santo, aleluia, louvado assim para mim, ó: a última palavra é dele, a última palavra é dele, só Ele tem todo o poder, a última palavra é dele. Querida, aleluia, foram dias de angústia, aleluia, o Espírito Santo louvando para mim que a última palavra era do Senhor. E já no finalzinho, aleluia, da trajetória, aleluia, o médico falou assim para minha filha: olha, mal está assinada, aleluia, tipo assim, vamos botar que fosse hoje, a outra está assinada para daqui a 2 dias. Eles fizeram o exame na criança e falaram: ele vai ter que ficar aqui 14 dias no antibiótico. E aí minha filha falou: mãe, não aguento mais. Aleluia. Eu falei: filha, confia no Senhor. Ela falou: mãe, não aguento mais. E como mãe, ela tinha que ficar lá. A gente revezava com ela, mas ela que ficava a maior parte do tempo. E aí o Senhor falou bem assim para mim: ó, 7 dias. Aleluia. O médico falou de 14 a 10 dias de antibiótico, mas o Senhor falou para mim 7 dias de antibiótico. Querida, Ele, o Senhor fez.
aleluia, no decorrer de 7 dias, aleluia, no dia 7, no último dia do antibiótico, fizeram o exame da criança, e no 8º dia ele saiu daquele hospital. O Senhor falou para mim: eis que ele vive um novo começo, aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Nem tudo que aquilo que vem, aleluia, para a nossa morte, e sim para nosso fortalecimento. Deixa eu te falar uma coisa, querida: a casa que não passa por vento, aleluia, para que ela venha se fortalecer, crescer raiz, aleluia, a tendência, aleluia, é desmoronar mais ali na frente, aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. E assim como o Senhor fez, aleluia, na vida da filha de Jairo, aleluia, Ele também fez na vida do meu neto, aleluia, porque o diagnóstico, aleluia, era de morte, aleluia. A minha patroa estava viajando, aleluia, e quando ela chegou, depois que a criança fez a cirurgia, ela falou assim: olha, agora eu posso falar para você, aleluia, mas quando você falou o nome da bactéria, aleluia, eu falei: não tem jeito, aleluia, se Deus não olhar, essa criança vai descer a sepultura. Deixa eu te falar uma coisa: o intestino foi furado, teve que abrir tudo, lavar todo o abdômen, aleluia, mas ele não foi contaminado, aleluia, porque o Senhor estava com ele, aleluia. E é assim na minha, na tua vida, talvez você vai passar por trajetória, aleluia, que até vai ser, aleluia, aleluia, chegada em alguma coisa, mas você não vai ser contaminada, porque o Senhor está comigo, está contigo, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, querida, aleluia, e Ele continua fazendo milagre, amém? Aleluia. Aplauda o Senhor, querida, aleluia. Ele é fiel pela minha e pela tua vida. Eu glorifico e exalto o nome dele pela vida do Mateus, querida, aleluia. E agradeço essa igreja, porque eu sei que ela também estava orando pelo Mateus, aleluia. E todas as outras que também estavam. Eu agradeço, Senhor. Hoje, quando eu dobro meu joelho para orar, eu falo: Senhor, eu preciso agradecer e eu preciso te pedir por essas pessoas que oraram pela vida do meu neto. Porque somente assim nós permanecemos de pé. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade de falar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, que maravilha, né? Nós entramos nessa guerra e foi uma guerra vencida para a honra e glória do Senhor. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E hoje nós estamos nos alegrando com esse testemunho lindo, ao qual, né, a missionária passou, e ela agora ficou testemunho para onde ela for, ela dá esse testemunho vivo. Não é um testemunho que não aconteceu ou ela ouviu de outra pessoa. Não. É um testemunho que ela vivenciou e ela está contando para que a minha fé e a sua fé venha a ser edificada. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, e vai mesmo. As portas que o Senhor abriu para você, entre e fale de tudo aquilo que o Senhor fez, porque é um testemunho lindo, tá? Ato de fé. E que o Senhor continue te abençoando poderosamente, amém? E eu também quero agradecer os irmãos que ontem nós tivemos numa casa